Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, vamos à nossa palestra de hoje. O nosso palestrante de hoje é o nosso irmão Alexandre Bulhões. Bulhões é trabalhador do Frei Luiz desde 2001. Trabalhou no atendimento fraterno, com quem eu tive o prazer de trabalhar com ele durante alguns anos. Depois foi para a Escola Francisco de Assis e atualmente está como orientador do SOM, Serviço de Orientação Mediúnica. É palestrante espírita desde 2015. Nosso irmão Bulhões vai falar sobre compaixão, virtude da alma. Bulhões, muito obrigado por ter atendido nosso convite, é sempre um prazer recebê-lo. Você está sempre na casa aqui. Muito obrigado de antemão pela sua brilhante palestra, eu tenho certeza que irá acontecer. Muito obrigado. Bom, muito boa noite a todos, presentes fisicamente, virtualmente, encarnados e desencarnados também, para que ninguém fique com ciúme, a gente sempre tem essa preocupação. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom, porque a gente se coloca à prova, né? E já que estamos no mundo de provas e expiações, então é a oportunidade para a gente se colocar à prova, para a gente testar, para a gente buscar e fazer um pouco melhor, né? Então vamos lá. O nosso tema hoje, compaixão, virtude da alma. A gente precisa entender, antes de começar, uma coisa. A gente sempre busca falar sobre isso. Vamos estudar a mensagem de nosso mestre. Antes de falar isso, vamos estudar sobre, Revolução Industrial. Não vamos falar sobre isso, mas como exemplo. Para estudar a Revolução Industrial, eu tenho que estudar o contexto da época. Eu tenho que estudar o significado, o porquê, como era a cultura e tudo mais. Então, estudar sobre doutrina espírita, nós temos que estudar o contexto da época da codificação. Estudar sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus, nós temos que estudar sobre o contexto da época também. O porquê, o como essas mensagens foram passadas. Então, é muito importante que a gente já comece buscando o significado, né, do que é compaixão, a palavra propriamente. Então vamos lá. Então, compaixão, vou ler aqui, sentimento piedoso de simpatia. A gente está trazendo aqui alguns significados, tá? Um deles é sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado do desejo de reduzi-la ou eliminá-la. Quer dizer, aquele sentimento que eu tenho ao olhar o próximo, ao olhar alguém que eu conheço ou que eu não conheço, não importa, e ver que essa pessoa está com um sofrimento, está com um problema, está com uma dificuldade, e eu sinto que eu preciso estender a mão ao outro. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Algumas pessoas falam assim, mas eu não me sinto capaz de ajudar. Não tem problema de fazer alguma, chegar lá e resolver. Você não se sente capaz? Não tem problema. Senta do lado da pessoa. Olha para ela, balança a cabeça, não precisa dizer um A. Só faça com que ela entenda que você está presente. Eu estou aqui. Então, quando você coloca esse sentimento, quando você pratica essa simples ação, você diz para a pessoa, não sei o que você está sentindo, não sei o que você está pensando, mas eu estou aqui. E se eu não puder resolver, vou correr atrás de quem resolva ou de quem lhe ajude, de alguma forma. Sentimento de simpatia ou de piedade para com o sofrimento alheio, associado à vontade ou ao desejo de auxiliar de alguma forma. Doar dinheiro, por exemplo, é uma maneira de fazer caridade, né? É uma maneira de você ajudar alguém, e envolve um sentimento, uma atitude de compaixão. Envolve, sim. Mas
E numa das respostas a um questionamento de Kardec, os espíritos respondem o seguinte: para Deus, a intenção é tudo. Então não importa o que eu faça, se a intenção não for sincera, aquilo que eu fiz vai ser desperdiçado para mim. Então, é importante que ao, por exemplo, doar um dinheiro, seja uma esmola, ou seja uma contribuição, por exemplo, com a casa, seja uma contribuição com alguma instituição, eu tenha um sentimento de querer com aquilo que eu faço, seja 1 centavo, 10 centavos, R$1, 1 milhão, não importa, seja o que for, que eu tenha o sentimento sincero de querer ajudar. É o que eu posso fazer, e o quanto eu puder, quando eu puder, eu aqui estarei. Nesse sentimento, então, eu estou olhando para todos aqueles que de alguma forma são ajudados por aquela instituição, ou quando é uma esmola para alguém na rua, por exemplo, eu estou querendo dizer o seguinte, eu só tenho 5 centavos. Mas aqueles 5 centavos vai carregado com a minha vontade de ajudá-lo. É a energia que eu coloco naquela ação de querer ajudá-lo de alguma forma. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Por que participação espiritual? Porque no meu íntimo eu sinto uma necessidade. Isso não vem do meu íntimo físico, vem do meu íntimo espiritual. Eu sinto uma necessidade de algo fazer. Eu sinto uma necessidade. A gente tem essa capacidade, o pensar, o pensamento, ele é a capacidade de comparar. Então, quando eu vejo alguém sofrendo, eu faço, ainda que não fique muito claro, mas eu faço aquelas conexões. Quando eu chorei, quando eu sofri, quando alguém, sabe? E aí eu falo assim, poxa, foi melhor para mim, eu quero fazer o mesmo. Mesmo que eu não pense claramente isso, esse desejo nasce dentro de mim. Muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Tadinho de nós, não do próximo. Porque alguém será colocado no caminho daquele. Mas tadinho de mim, porque eu não aproveitei aquela oportunidade. E não se enganem. Não é porque você não tem, pegando o exemplo da esmola, da contribuição financeira, não é porque você não tem 20, 50, 100 reais ou sei lá quanto, que você não pode ajudar. Às vezes, aqueles 5 centavos vai fazer uma diferença absurda na vida daquela pessoa. E a gente não pode, num comentário desse, deixar de lembrar de uma frase que é associada a Francisco de Assis. Deixa eu ver se eu lembro a frase exata, onde ele diz que, por vezes, a nossa atitude, o nosso exemplo é todo o evangelho que o próximo terá contato. Alguma coisa assim. O que ele diz? Que é pela minha atitude, que é pela minha ação, que é pelo meu exemplo, que aquela pessoa vai ter contato com a mensagem de nosso Mestre Jesus. O nosso exemplo. Então, só fazendo um parênteses aqui, eu lembro que certa vez eu estava aqui na cantina, e não lembro se da outra vez eu comentei isso, mas enfim, eu estava aqui na cantina e comprei lá um café e tudo mais, fiz o pedido, estou ali no balcão da cantina, de repente olho para o lado, tinha uma pessoa assim. Aí como a gente vai em várias casas, a gente participa de vários estudos e tudo mais, não dá para gravar o rostinho de todo mundo. Adoraríamos, mas não dá. E a pessoa sorriu e falou assim, oi, tudo bem? E acho que ela sentiu o meu desespero no pensamento, falando assim, quem é
que eu não lembro. E aí essa pessoa falou assim: você não me conhece, mas eu te conheço. Porque tinha acabado de assistir uma explanação nossa na rádio, alguma coisa assim. E aí a gente ficou com isso na cabeça, né? Então, a pessoa está te olhando. Você pode não perceber isso, mas a pessoa está te olhando. E a tua atitude pode fazer toda a diferença na vida dela. Vamos continuar aqui. Uma definição, eu gosto muito disso, associada ao espírito de nome Hamed, recebida através de uma psicografia, diz: ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. Somos compassivos, né? Possuímos e demonstramos compaixão, e isso é o mais importante, quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Por que é tão importante, né? Está ali grafado, quando nos tornamos mais realistas? Porque muitas vezes nós entramos em uma casa como essa, ou até assistimos de casa a um estudo, uma palestra, alguma coisa assim, e ao final a gente fala assim: ah, beleza, então, muito bacana, muito bonito, vamos voltar para a vida real. Só que nós esquecemos que toda a mensagem de nosso mestre, todo o esforço dos espíritos e daqueles que se dedicam no plano físico à orientação desses nossos irmãos, tudo isso é a realidade. Então, não existe utopia ou não existe um desejo de, quem sabe, um dia. O dia é hoje. O dia é hoje. Quando nós olhamos para o próximo e dizemos: eu não sei o que fazer, mas eu vou fazer. Eu vou descobrir e vou fazer. Ou então quando a gente olha e fala assim: eu já sei o que fazer, porque está dentro da minha capacidade e eu vou lá e faço. Então quando nos tornamos mais realistas, é quando a gente percebe, né? E é muito interessante, uma frase que é muito antiga, atribuída a Sócrates, a Mileto e a tantos outros, mas que na verdade é uma frase ainda mais antiga: o conhece-te a ti mesmo, né? É muito interessante, e a frase toda é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses, porque na época a sociedade era politeísta. E o que isso quer dizer? Muitas vezes, Kardec, por exemplo, fez muitas perguntas aos espíritos a respeito de Deus e da obra de Deus. E muitas vezes a resposta ou foi vaga, ou foi: não temos conhecimento, ou não estamos autorizados a. No entanto, se a gente olha a obra, se a gente estuda um pouquinho, lê um pouquinho, a gente percebe que volta e meia aparece o conhece a ti mesmo. Busque se conhecer, busque fazer uma reforma íntima. A gente não pode fazer reforma íntima sem se conhecer. Porque se eu não me conheço, o que é que eu vou ter que mudar? Nada. Ah, estou errado? Não, eu não me conheço, como é que eu vou saber? Então, no momento em que eu me conheço, a gente sempre brinca dizendo: bate um papo com você, vai para o espelho do banheiro. Ah, mas tem gente do lado, eu fico acanhado. Liga a música alta. Liga a música alta e conversa com você. Aponta para você, olha nos seus olhos. Se conheça, se descubra. Pergunte para você quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. Faça isso sempre. Use o exemplo de Santo Agostinho, quando ele diz: faça como eu, né, quando encarnado. Ao final de cada dia, fazer uma avaliação do meu dia, do que eu fazia, do que eu não fazia, do que eu tinha errado, do que eu tinha acertado. Então vamos fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente entra numa realidade que não é aquela realidade que a gente achava. Porque a gente começa a entrar numa sintonia de um nível mais elevado. A gente entra numa realidade que é a realidade que Jesus nos trouxe, é uma realidade que os espíritos estão aqui a todo momento buscando nos ajudar. Então, somos compassivos quando nos tornamos mais realistas de quem somos. E ao nos tornarmos mais conhecedores de quem somos, nós começamos a perceber
que assim como eu sou, o próximo também é. E se eu preciso de tolerância, de paciência, de indulgência, de tanta coisa a mais, o próximo também precisa. E ficou sobrepondo ali. Vamos ter aqui, completa. Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vista à integração e à solidariedade entre as pessoas. Bom, vamos adiante. Qual a diferença entre misericórdia e compaixão? Porque muitas vezes as pessoas... por que a gente colocou isso aqui? Ao longo do tempo, muitas pessoas falam assim, mas qual é a diferença? Compaixão é uma coisa, misericórdia é outra, como é que é isso? Porque muito a gente lê em texto, fala assim, tem a misericórdia, né? Tem a clemência. Então vamos lá. São semelhantes. Ambas as palavras indicam sentimento de piedade e tristeza pelo sofrimento alheio. Ambas as palavras já foram usadas como referência à nossa querida Mãe Maria, né? Então, mãe de misericórdia, mãe de compaixão. E mais, na etimologia, e aqui é só para que a gente entenda, é preciso estudar. É preciso estudar. E estudar não é escutar ou ler apenas. Isso é uma parte do estudo. Estudar é pesquisar, é confrontar, é perguntar, é às vezes falar besteira. Falar besteira no sentido, eu falei uma coisa e alguém que sabe um pouco mais fala assim, não, peraí, acho que você está equivocado, porque diz fulano isso na literatura tal, parará. Então isso é estudar, né? Então só como, nesse caso aqui, como curiosidade, nós temos lá misericórdia. Eu não vou falar em latim aqui, porque meu latim está um pouquinho enferrujado, tá? Brincadeira, não faço ideia. Mas misericórdia quer dizer piedade, clemência, né? Sentir piedade, sentir compaixão. E o compasso compaixão da mesma forma, piedade, capacidade de sentir o que o outro sente. Bom, vamos... Essa definição de espiritualidade e compaixão é muito interessante e gostaríamos de compartilhar com vocês. Numa visita aqui ao Brasil em 2006, o então líder tibetano Dalai Lama colocou um conceito de espiritualidade e ele diz o seguinte: espiritualidade espiritualidade está relacionada com as qualidades do espírito humano. E ele traz, como por exemplo, amor e compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade e noção de harmonia. E ele completa dizendo: tais qualidades trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Vou repetir. Tais qualidades, o exercício dessas qualidades que ele apresenta aqui, o exercício, o exercício dessas qualidades traz felicidade, tanto para a própria pessoa quanto para os outros. E aí a gente lembra que no Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo a interpretação espírita, tem um capítulo inteiro falando, na verdade tem muito mais, mas tem um capítulo, o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, que fala muito sobre essa questão do agir com amor pelo próximo. Então lá tem os itens, o que precisa o espírito para ser salvo, e aí ele apresenta a parábola do bom samaritano, que a gente não vai entrar, uma parábola belíssima, riquíssima, né? Para estudar ela toda é preciso muito tempo, mas fala sobre aquele indivíduo que estava passando, olhou um irmão ali caído, precisando de ajuda, e ele fez tudo o que ele podia fazer
E o que ele não podia, ele arranjou quem pudesse continuar a agir em benefício do próximo. Então ele agiu ali com compaixão, ele olhou a dificuldade daquele que estava caído e decidiu colocar o amor dele em movimento. Como assim o amor em movimento? Essa é uma definição que uma vez nós ouvimos e é maravilhosa, vocês já devem ter escutado, né? Caridade é amor em movimento. Isso é belíssimo, né? É belíssimo. E foi o que ele fez. Ele colocou o amor que ele tinha, que ele sentia pelo próximo, em movimento, em ação. Aí depois ele fala sobre o mandamento maior, e de novo, aqui, Jesus traz um dos grandes ensinamentos dele, quer dizer o seguinte: não adianta amar a Deus se não amar o próximo. Então, bota lá, amarás o Senhor teu Deus, com relação ao maior mandamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, ele coloca no mesmo patamar. Quer amar a Deus? Ame teu próximo. Mas meu próximo é porque você não conhece meu próximo. Pois é, mundo de provas e expiações. Tudo aqui é um exercício, é oportunidade para exercitarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós não entendermos isso, nós estamos fantasiando a nossa estada aqui. Necessidade da caridade, segundo Paulo, e aí traz um dos mais belos textos de todos os evangelhos. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa, e por aí vai. Então, se eu não tiver caridade, se eu não agir, e a ação da caridade é resultado da minha compaixão pelo próximo, se eu não agir com caridade, que valor terá na minha atitude? Em seguida, necessidade da caridade fora da igreja não há salvação, fora da verdade, porque na verdade, com todo respeito aos nossos irmãos que fazem essa colocação, todo respeito mesmo, mas entendemos que não é só dentro, né? E alguns falam assim, mas então por que tem o centro espírita? Porque nós precisamos nos reunir, porque nós precisamos aprender uns com os outros, nós precisamos nos unir em um ambiente onde o nosso pensamento, a nossa energia se reequilibra. Ainda somos necessitados disso, mas é necessário que a ação não fique só dentro do centro da sinagoga, do templo, da igreja, seja de onde for. Porque é muito fácil, e vocês já ouviram isso, todos nós já ouvimos isso várias vezes, né? A gente entra num ambiente como esse e automaticamente cria asinhas, aparece uma auréola aqui em cima. A gente acabou de sair de um trânsito terrível, né? Foi fechado, xingou, pensou não sei o que e tal, entra num ambiente como esse, aqui eu estou flutuando. Só que a gente tem que flutuar lá fora também. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. A gente tem que flutuar dentro de casa também. A gente tem que agir com esse carinho, com essa caridade perante todos. Nem sempre é fácil. E às vezes as coisas caem de forma violenta em cima da gente. E tem uma coisa que a gente sempre fala, tem uma coisa que a gente sempre fala e é importante nesse momento citar. A nossa dor, a nossa dificuldade, o nosso problema, né, é maior do que o de todos os outros.
É como eu dizer que o problema que eu tenho é maior do que o problema de todos vocês juntos. Por um motivo muito simples, porque é o problema que eu sinto, é o problema que dói em mim, é o problema que eu carrego, é o peso que está sobre mim. Então, ele é o pior. Mas o de todos é assim. E é por isso que é importante me conhecer, porque aí eu passo a conhecer o próximo também. Então, o fora da caridade não há salvação, que está no último item da instrução dos Espíritos, né? Quando eles botam: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Ou melhor, se quer ser salvo, pratique a caridade. Sinceramente. Porque praticar a caridade sem sinceridade não é praticar caridade. Vamos adiante. Então, a gente tem ali, né, na última frase, cadê? Peraí. Dizendo. Sim. É porque está sobrepondo ali por causa da configuração lá, mas não tem problema, a gente vai ler aqui. É a nossa prova de hoje, ler ali. Né? Então, vamos lá. Tais qualidades trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Isso aí nós aceitamos. E é semelhante ao que nós chamamos de axioma em matemática, por exemplo. Né? O que é um axioma? É uma verdade em si aceita por todos. É o que fundamenta algo, mesmo que não seja demonstrado. Por exemplo, se eu disser para vocês que o melhor trajeto entre um ponto e o outro é uma reta, quer dizer, eu vou reto entre um ponto e o outro, vocês vão parar, é verdade. Não, mas demonstra aí, peraí, vamos... Não preciso, porque vocês vão aceitar. Então, essas verdades absolutas, essas verdades incontestáveis, que são aceitas por todos, nós chamamos de axioma. Né? Não só em matemática, mas o termo axioma quer dizer isso. Em seguida, nenhuma religião, filosofia ou que se assemelhe, que foque o bem de todos e do próximo, é capaz de negar uma verdade aceita universalmente. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque quando a gente entende isso, olha o que essa frase diz. Aceitar as afirmações acima é aceitar que somos muito mais semelhantes e próximos do que admitimos em nossa infantil caminhada. O infantil foi proposital, porque nós ainda somos muito crianças em relação aos nossos sentimentos, em relação aos nossos julgamentos, em relação às nossas escolhas. Mas quando a gente começa a analisar afirmações como essa, a gente percebe o seguinte: opa, mas aquele meu irmão que está naquela outra doutrina, naquela outra religião, naquele outro segmento filosófico, naquele outro sei lá o quê, ele entende isso aqui também. Caramba, peraí, o valor de respeitar o próximo, o valor de trabalhar pelo bem meu, da minha família, do próximo, o valor da família, o valor do... Até aquele que é ateu também aceita isso. Logo, não é a nossa crença que nos separa, é a nossa vontade em dizer muitas vezes que nós somos melhores. E nós não temos que ser melhor do que ninguém. A nossa competição é íntima. O que nós temos que fazer é nos conhecer, olhar para o próximo e dizer: ele tem uma dificuldade. Eu também tenho. Eu quero ser ajudado e muitas vezes, quando eu caí, eu não consegui levantar sozinho. Alguém estendeu a mão e me ajudou. Então, que eu também possa estender a mão e ajudar essa outra pessoa. Aí tem um questionamento para a nossa reflexão. Vejam, compaixão é olhar o sofrimento do outro, é entender o sofrimento do outro e buscar ser inundado com uma vontade enorme de ajudar. Se não puder aliviar, ou melhor, se não puder eliminar aquele mal, pelo menos aliviar, tirar um pouco do peso.
Só que quando a gente faz, para a gente fazer isso verdadeiramente, a gente passa a sentir, a entender, a se identificar com a dor do outro. E aí o questionamento é: sofrer o sofrimento do outro é benéfico? Compaixão significa sofrer com ou sentir juntos, mas sofrer não é ruim e não deve ser evitado. Quando a gente começa a sofrer, esse sofrimento contínuo pode gerar uma série de males. Só que esse é o entendimento de sofrer que nós determinamos. O sofrimento que vem inserido no ensinamento de Jesus não é esse. O sofrimento que vem inserido no ensinamento de Jesus é o sofrer uma ação, sofrer um algo, passar por uma situação e nessa situação, nesse sofrer, aproveitar isso para aprender e se fortalecer com essa oportunidade. Então, nesse contexto, a gente pode entender o seguinte: o que é contrário à compaixão, né? Nós temos vários significados, várias palavras, mas vamos dizer o seguinte: contrário à compaixão é descompaixão, aversão, maldade, raiva, brutalidade, por aí vai. A gente quer sentir isso? Eu vou responder por vocês, tá? Não queremos sentir isso. Então a gente quer sentir o contrário de brutalidade, de raiva, né? A gente quer sentir o contrário. O que é o contrário? É justamente a compaixão. Bom, como é que a gente pode ser feliz nutrindo esse sentimento? Nutrindo esse sentimento que a gente diz, nutrindo o sentimento de angústia, né, de baixo autoestima do próximo, aquilo tudo. Como é que a gente pode ser feliz? Olha só, nossa irmãzinha Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo, na obra Responsabilidade, diz o seguinte: expandir esse sentimento de compaixão, tá? Expandir esse sentimento de compaixão é dar significação à vida. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta, realiza o socorro na razão em que a última apenas se apiada. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. E ela completa dizendo: graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza da terra. Então, compaixão, quando a gente lê assim, compaixão é identificar a dor do outro e vivenciar a dor do outro. Não é dizer, o outro está sentindo dor, eu vou sentar do lado dele e vou sentir dor também. Meu Deus, não é isso. É identificar, é sentir para saber como resolver. É nesse sentido, é dizer, deixa eu interpretar, deixa eu chegar mais perto da sua dor. Eu acho que eu posso te ajudar assim. E é fazer de tudo para trazer esse acho para uma certeza que a gente só vai ter quando o outro se levantar. E enquanto isso não acontece, a gente age. Exemplos de compaixão. Aqui a gente vai trazer algumas imagens, né? Como dizem, a imagem fala mais do que as palavras, né? Então a gente vai trazer algumas imagens aqui para que vocês possam construir as descrições dessas imagens, tá? Vamos passar um pouquinho rápido, mas nem tanto, né, por causa do nosso tempo. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? E de vez em quando a gente vai fazer um comentário muito rápido. Aqui a gente tem que comentar. É o amor incondicional somado com o amor da gratidão, do companheirismo. Nós interpretaríamos como o cair em si.
largo a arma que porto e me armo com amor pelo próximo. E agora a gente quer trazer o seguinte: no momento em que eu começo a agir em benefício do próximo, eu sinto que eu posso fazer alguma coisa. Eu sinto que eu posso ser a diferença, ainda que uma pequena diferença. Mas eu sinto que algo pode ser feito. Sozinho, muitas vezes, eu não consigo. Mas se eu começo a agir, mais um age comigo, e outro, e outro. E essas ações, esses sentimentos, essas energias, essas forças vão atraindo cada vez mais e vão se somando. Elas não vão se sobrepondo, elas vão se somando e vão me fortalecendo. Vão construindo uma autoestima que está além de tudo aquilo que eu já senti. É nesse momento em que eu vou me colocando mais próximo de Deus através do meu amor ao próximo. É nesse momento em que eu exercito o exemplo de nosso Mestre Jesus. É nesse momento em que eu me torno parcialmente um com o Pai. Quando Kardec, em determinado momento, pergunta aos espíritos, e fala: já entendi, a felicidade não é desse mundo, ok, beleza, mundo de provas e expiações, tá, entendi. Mas, gente, fala aí, não dá para ser assim, um pouquinho feliz, não dá para ter um gostinho dessa felicidade que Jesus nos trouxe, nos exemplificou, nos disse? E ele disse: mas é claro que sim. Imaginamos que Kardec deve ter ficado muito feliz. Eu falei: beleza, então manda. Como é que eu faço? Só que a resposta dele, o complemento é: só depende da sua vontade. E aí volta a batata quente para o colo de Kardec. E é isso que ele nos traz, dizendo o seguinte: só depende da nossa vontade. Tudo isso e muito mais pode ser feito, depende da nossa vontade em exercitar o amor ao próximo. Vamos lá. Advertência. Como assim? Toda vez que Jesus nos trouxe algum exemplo, ele sempre fez algumas advertências. E os espíritos não fizeram diferente. Então, se te encerras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Ah, mas se alguém tiver compaixão por mim, que beleza. Sim, que beleza, porque vai me ajudar. Mas o porquê dessa compaixão, dessa necessidade do outro ter compaixão por mim? Porque eu estarei sofrendo em função do meu orgulho. Minha escolha. Senhor, tem um pouco de paciência, esse aqui é um exemplo, e eu te pagarei. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou essa dívida. Essa é uma passagem que está lá em Mateus 18, e nós conhecemos bem. Ele foi perdoado, saiu feliz da vida, que beleza, agora tem que correr atrás para conseguir o dinheiro, para pagar e tudo mais, poxa, que legal. E aí de repente ele encontra alguém que deve a ele. E o que ele diz? Ele pula no pescoço desse sujeito e fala assim: me paga agora. Não tem piedade de mim, me dá um tempinho que eu vou pagar. De jeito nenhum, preso. Percebe? Eu não posso viver segundo 2 pesos e 2 medidas. Se eu acredito no ensinamento de Jesus e quero praticar, ou melhor, quero que pratiquem comigo, eu preciso praticar com o próximo. Como o espírita deve demonstrar compaixão? Ser compassivo é ser ativo. E aqui a gente traz um comentário que diz o seguinte: tem uma palestra que Raul Teixeira faz, que ele comenta sobre a dificuldade em ser espírita. E no início a gente não entendeu como difícil. Não é difícil, eu vou lá, faço bem e tudo mais, mas não é fazer o bem aqui, é fazer o bem na vida. Em todos os momentos, com todos.
Ser espírita não é dizer, eu acho legal, de vez em quando vou lá, assisto uma palestra, tomo um passe, beleza. Ser espírita não é isso. Ser espírita é aplicar 24 horas por dia o ensinamento de Jesus. Não, 24 horas não, 16, né? Porque 8 horas eu durmo, não. Porque o espírito não dorme. E ainda que dormisse, você vai sonhar com aquilo que você agiu durante as 16 horas. Se você agir no mal, você vai sonhar com o mal. Se você agir no bem, percebe? 24 horas. Nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho, tá? E, bom, a gente faz um comentário no final.เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Bom, por causa da hora, a gente tem que correr agora. ได้เห็นความสุข Podemos interromper? ได้เข้าใจ Vocês podem ver pelo vídeo que algumas pessoas julgam a atitude dele, né? E depois se surpreendem com o resultado. E a gente não pode deixar de esquecer sobre a questão de causa e efeito. Lei de causa e efeito. E ele quer ajudar. Ele olha a dificuldade, vai lá, ajuda, faz o que está dentro da capacidade dele. Dentro da capacidade dele. Sem julgamentos maiores. E só para finalizar, dá para a gente... Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, onde ele coloca: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Lembram? O segundo tão importante quanto o primeiro, amar o próximo, né? Pois é. E instruí-vos, este o segundo. Por quê? Porque sem estudo a gente para. E qual a melhor oração de compaixão? A gente encerra aqui trazendo a oração que na nossa ignorância nós entendemos como sendo aquela que reflete o sentimento de compaixão. Oração de São Francisco, e eu faço questão de ler. Não vou cantar, porque longe da capacidade de nossa irmãzinha de cantar, mas eu faço questão de ler aqui e deixo essa oração para a nossa reflexão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a vontade de nosso Pai se faça cada dia mais presente em nossas vidas.
Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.